Fala tricolor, tudo bem? Não, não tá, eu sei. Vamos comentar um pouquinho esse São Paulo 3 Fluminense 1. E olha, poderia ter sido mais, tá? Antes, só explicar uma coisa. Fiquei 2 dias aí sem postar vídeo, não fiz pré-jogo, não fiz o vídeo lá dos palpites e tal. Não tava muito bem disposto. Agora tô me recuperando, assisti esse jogo. Mas assisti assim, também não fiz aquelas anotações que eu faço, né, com a minutagem toda dos lances para comentar, né, dar ênfase ali aos lances mais importantes da partida, mas vamos que vamos. Vou fazer aqui um apanhado geral dessa derrota triste e melancólica, o apagão de um time triste e melancólico. Bom, o jogo começou, eu vi o jogo meio que deitado, depois sentei na cadeira. E o São Paulo, jogando em casa, veio de uma derrota de 3-0 para o Atlético Mineiro. O São Paulo vinha mordido, precisava da vitória, jogando em casa, tomou a iniciativa, né? O Fluminense um pouco mais defensivo, o São Paulo jogando no campo do Fluminense. E o jogo se desenhava um jogo difícil, até que o Fluminense consegue equilibrar a partida ainda no primeiro tempo. Nenê tem uma boa chance, chuta 2 vezes, mérito do goleiro Volpi, né? A segunda ele tira com o pé, assim, no reflexo, um tiro a queima-roupa. E o goleirão do São Paulo teve seus méritos, foi bem naquele lance. Mas aí um jogo equilibrado. Até que numa falha, né, do defensor do São Paulo, do lateral direito, o Wellington Silva para a bola. E aí acontece um lance interessante, né? Porque o Nenê ele passa pelas costas ali da defesa do São Paulo e abre a opção para o Wellington Silva do passe. Quando ele faz isso, ele faz o quê? Aquilo que a gente sempre pede aqui, que é uma coisa do futebol. Coisa básica do futebol. Nessa amnésia das coisas óbvias que é o Brasil. Ele fez o 2 contra 1. Então, quando ele dá essa opção do passe, quando ele passa por trás, esse movimento, encosta, o zagueiro, o defensor do São Paulo, ele recua, né? Tenta intuir ali que o Wellington Silva ia passar a bola, o Wellington Silva toma a decisão correta. Corta e bate certeiro e faz Fluminense 1-0. E ali um jogo equilibrado, tranquilo, não foi um primeiro tempo brilhante, certo? Essa boa jogada aí do Fluminense, se aproveitando do erro do adversário, o Wellington Silva era o nosso jogador mais perigoso, certo? E o Fluminense vinha bem. Calma aí, gente, começou a piscar a luz aqui. Não, beleza, estabilizou. E o Fluminense vinha bem, não era um primeiro tempo brilhante, certo? Ó, eu falei em apagão, tá dando um apagão aqui na minha luminária, que eu tô com um problema aqui na sala. Vou dar um pause aqui e já volto. 1 segundo. Oi, galera, desculpa, deixa eu retomar aqui. Então, o Fluminense deu um apagão, assim como a minha luminária, né? Deu uma pane. Segundo tempo, o São Paulo faz o que o Fluminense deveria fazer. Ou seja, o Fluminense que tinha que ir lá no campo do São Paulo, marcar aquela saída de bola idiota do Fernando Diniz, que é sempre aquela mesma babaquice, certo? Antes esqueci de falar uma coisa sobre o primeiro tempo. O problema do primeiro tempo foi que a gente forçou pouco o jogo pela direita. E por que eu tô falando isso? Porque o lateral do São Paulo, ele tinha tomado cartão. E o Wellington, que estava ali naquele setor, tinha que ser mais acionado. Pra quê? Porque ele tem o drible. O Fluminense poderia ter forçado o jogo ali no primeiro tempo e não forçou. Certo? Falta leitura de jogo pro Odair às vezes. Falta leitura de jogo pro Odair às vezes. Desculpa aqui o jeito meio improvisado da câmera, galera. Tá? Parece que ele não compreende o que está acontecendo na partida. Parece que o time tem uma proposta e vai com essa proposta do início até o final, né? Então ele não tenta se aproveitar das situações. Parece que ele olha para o jogo, mas não compreende a partida. Ele entra com um time para fazer uma determinada coisa e você tem que fazer aquilo independente das situações de jogo. Então, no segundo tempo, o São Paulo faz o que o Fluminense deveria fazer. Jogar lá no campo do adversário, marcar aquela saída de bola e forçar o adversário ao erro. Certo? O Fluminense dá um apagão, né? O apagão de um time triste, melancólico, esse é o título do vídeo.
E o primeiro gol do São Paulo é uma brincadeira. Um escanteio batido no primeiro pau. Quem está na marcação é o Nenê. Não foi incomodado. E aí você olha uma sequência de jogadores do Fluminense. Aí mais um jogador do São Paulo. Ele antecipa, marca uma facilidade tremenda o Egídio na jogada. E o cara só escorre e faz o gol. Uma facilidade tremenda. E o jogo continua. O São Paulo voltou melhor no segundo tempo. Certo? O segundo gol do São Paulo, você vê, né? Nos últimos jogos aí e tal, a gente até tentou engrenar uma boa fase. Um meio campo com uma pegada muito forte. Uma zaga bem protegida pelos dois volantes. Nesse jogo isso não aconteceu. O tal do Brenner me pega a bola, vem costurando pelo meio, faz o salseiro e finaliza. A bola vai na trave, o Luciano pega o rebote e faz o gol. Fácil, entrou pelo meio costurando, fácil. Agora tem uma outra coisa, uma outra amnésia das coisas óbvias do futebol brasileiro. A gente esqueceu aquilo que era característica do nosso futebol, o drible. De vez em quando alguém dá um drible, alguém desorganiza um sistema defensivo, alguém desorganiza um ferrolho, a marcação, com o drible. E aí as pessoas lembram, e lembra, tinha uma coisa chamada drible no futebol brasileiro, e o cara, olha o que ele fez, ele driblou, rapaz. E aí ele desorganizou a defesa adversária com drible. Não tem mais, parece que é proibido driblar no futebol brasileiro. Hoje você quer fazer qualquer coisa no futebol, você que é jovem vai tentar jogar. Se você dribla, cuidado, você vai ser expulso do futebol brasileiro. Por quê? Porque você tem habilidade, dribla e cria situação de gol. Não seja criativo, tá? Faça como Luiz Henrique. Outro dia desse eu vi uma pessoa comentando o jogo do Fluminense. Luiz Henrique tem personalidade. Por quê? Porque ele entrou, acho que num jogo aí, num Fla-Flu, é jovem. Aí mandou a bola na arquibancada. Quando eu jogava futebol, quando você dava um chute horroroso para longe do mundo, isso não era um sinal de personalidade. Se chamava pé torto. Pé torto. Chamavam de pé torto. Você tem o pé torto. Bota o pé na forma. Falavam isso para você. Conserta isso daí que tá errado. Hoje em dia você manda a bola na arquibancada, o comentarista diz que você tem personalidade, né? É uma coisa absurda. E eu tô falando do drible. Por que o Miguel não entra? Por que o Miguel nunca tem espaço nesse time? É algum problema com indisciplina do jovem? Isso, aquilo? Tá, beleza. Então tenta conversar. Ainda é novo, ainda dá. Dá um esporro. Ó, garoto, vai jogar teu futebol. Agora, não tem mais o drible, o recurso, a jogada, etc. Então um time morno, morto, sem movimentação, sem velocidade, apático, sobretudo no segundo tempo, facilmente dominado pelo São Paulo, né? O Fluminense não tinha uma jogada, era um toque de bola lento, moroso, o time parecia que estava com a perna travada, mas aí também vem a outra parte. Vai ter que fazer um rodízio e não tem elenco. Por quê? Porque a temporada vai ser mais difícil em termos de desgaste. Não só para o Fluminense, tá? Mas esse time, né, por conta da pandemia, o Fluminense segurou um pouco mais a volta. Tanto é que a gente voltou no Carioca morto, tomando 3-0 do Volta Redonda. O time travado, parecia Fluminense Volta Redonda. Time travado, com a perna travada, o time tá cansado, desmotivado, triste, tem salário atrasado ainda. Porra, também é foda. No meio da pandemia, uma temporada imbecil, desumana. Jogo quarta, domingo. Porra, alucinante. Um país gigantesco, tu não treina mais, só viaja e joga. Isso é um desgaste absoluto. Então, tipo, travado, triste. Não conseguia fazer nada o time. O único que tentava alguma coisa era o Nenê, que aparecia mais. Nenê errou muito nesse jogo. Mas por que ele errou muito nesse jogo? Era o único que tentava. Ninguém aparecia pro jogo. As substituições, não sei o que o Odair tentou com aquilo. Ganso mais recuado, acho que ele tentou botar o Ganso ali para ser um passador.
né, como chama hoje em dia, né, construindo a jogada. Não, o jogo começa a armar ali, começa a armar com o meio campo que vem de trás com a bola. Ele botou o Ganso ali, o Ganso não joga ali. O Diniz tentava fazer isso, era uma tragédia. Porque o Ganso, ele só funciona jogando mais perto do gol. E com atacantes de velocidade. Aí ele dá o passe, ele deixa o cara na cara do gol. Tipo o jogo contra o Peñarol. O Fluminense correu lá na frente, movimentação, os caras encostavam e o Ganso só distribuía o jogo. Mas fora isso, o Ganso não rende. O Ganso tem que jogar encostando mais no ataque, com um ataque que dá opção se movimenta. Agora, com o ataque fica parado, aceitando a marcação, ninguém encosta, ninguém tenta o 2, ninguém faz uma aproximação. Meu amigo, não dá. Tá? Se bem que o Ganso também é um cara, ele me lembra muito o Pedrinho. Não sei se vocês lembram do Pedrinho, jogou no Flu, mas foi revelado pelo Vasco. O estilo de jogo era diferente, do Pedrinho era no meio de campo, meio esquerdo, que conduzia mais a bola. E era muito habilidoso. Fazia dupla ali pela esquerda com o Felipe também subia e tal, era o diabo. Mas o que aconteceu com o Pedrinho? Ele teve uma contusão logo no início, aquilo acabou com o Pedrinho. O Ganso me lembra muito isso. Hoje em dia vale a pena o Fluminense tentar trocar o Ganso com algum time da Série B da China em troca de uma conta premium no TikTok pro Fluminense. Talvez seja mais lucrativo, de economiza ali, ó, diminui a folha, o salário dele é alto. Vai ser difícil ele render, muito difícil, ainda mais assim, mal escalado. O que o Ganso vai fazer ali atrás, vindo com a bola? Não dá. O Ganso não joga ali. Não entendi nenhuma substituição desse treinador. Parece que ele não olha a partida. Parece também, cara, assim, todo mundo... Por que eu falei, pô, o São Paulo no segundo tempo fez o que o Fluminense deveria fazer? Porque parece assim, olha, eu vou entrar com um time assim, vou jogar assim até o final. O cara não olha as situações do jogo. Por exemplo, no primeiro tempo poderia ter forçado mais a jogada pelo lado esquerdo, porque o cara tava com o cartão ali. E outra coisa, no segundo tempo, você faz uma marcação no campo do São Paulo para forçar o erro naquela saída de bola imbecil do Diniz. Que aconteceu, mas o Fluminense não se aproveitou disso. Parece que ele não tem um auxiliar, hoje em dia o pessoal chama de observador. Não tem um tal do observador não, cara, para ver como é que o adversário joga, para ver como é que você pode pegar um ponto fraco do adversário. Parece que você não toma conhecimento. Antigamente, não tomar conhecimento era chegar e meter 4, 5. Agora, não tomar conhecimento é ser ignorante da forma como o adversário joga. É bizarro, tudo bem, o cara não tem tempo pra ver dois VTs do adversário. Porra! Então bota alguém pra ver o jogo, como é que eu digo? Ó, a gente pode aproveitar aqui, ali, tem uma falha ali, pá, não sei o que, os caras saem jogando errado, direto, tem o toquinho imbecil do Diniz. Porra! Terceiro gol, pra voltar a falar do jogo, foi ridículo, porque o Ganso fez a falta. E a defesa do Fluminense, todo mundo parou, até o goleiro. Assim, tanto é que o goleiro foi só ajoelhou, assim, a bola entrou. Todo mundo ficou esperando o juiz marcar a falta. O Ganso parou, todo mundo parou. Até o atacante de São Paulo viu que não tinha falta, ele pegou, levou a vantagem, pegou e bateu e fez o gol. Com a defesa parada, ou seja, o time entregue. E poderia ter tomado o quarto no final. Time entregue, sem motivação, sem nada. Em parte, eu entendo. Salário atrasado, não sei o que, bababá, pandemia, não dá. E outra coisa, vai ter que ter rodízio. Tem elenco para fazer? Não tem. Mas tem umas peças ali que você pode trocar um pouco mais. Por quê? Porque não vai dar para jogar com o mesmo time, uma ideia de time titular, a temporada inteira. Vai ser muito desgastante. O time vai cair o rendimento. Vai cair o rendimento. Então, gente, é isso. São Paulo 3, Fluminense 1. Amanhã eu comento mais um pouquinho. Faço um outro vídeo falando dos destaques. Vai ter mais destaque negativo do que positivo. Ou talvez só tenha destaque negativo. Mas vamos que vamos.